Direto da redação. Estamos aqui, o doutor Aloysio Júnior, sobre a questão da dengue em Macaé. Essa entrevista, os melhores, ela foi ao ar no programa, mas durante a noite teve os melhores momentos, às 7 horas, às 19 horas. O trecho da entrevista do doutor Aloysio, ela subiu em todas as redes sociais do Portal Viu. Ela foi para o YouTube e entrou no mesmo horário. Foi para o Instagram, foi para o Facebook, entrou também no Rebate, concomitantemente. E foi assim uma audiência que foi um negócio de louco. E logo depois, no período da tarde, tá aí você confere um trecho da entrevista, o que me chamou a atenção aqui foi o doutor Aloysio. Foi o que o doutor Aloysio falou ontem aqui. Primeiro, ele diz que Macaé tem oficialmente mais de 1.500 casos prováveis de dengue. Que oficialmente a cidade teria 300 casos por 100 mil habitantes. Mas ele diz que assim, esses números são controversos, porque ainda a base de dados está desatualizada, mas se ele fala tem 600 casos por 100 mil habitantes, e de acordo com o protocolo da Organização Mundial de Saúde, ele diz que a cidade já tinha que ter decretado epidemia de dengue. E ele usa um termo aqui ontem na entrevista que é muito forte. Eu sugiro que você assista essa entrevista para você ver o tamanho do pepino que é. Ele está dizendo que o combate ao mosquito agora é um fator diante da gravidade da situação que se tornou menos preponderante do que vida. Porque ele diz que a situação já são 9 mortes e o momento agora já é de evitar mortes, para se ver a gravidade da situação na cidade de Macaé. Viu, Eliane? Eliane Vitorino. Agora, segundo o médico, doutor Aloysio, que é médico da rede pública, é médico da rede privada, foi prefeito da cidade, entende de medicina, é um dos melhores neurocirurgiões do país. Do país. Não é de Macaé, não, do Brasil. Grande médico. E ele faz esse alerta e não é por acaso, porque ele enfrentou pandemia, ele enfrentou a pandemia da Covid-19 como médico e como prefeito da cidade. E ele está antecipando, estava alertando essa questão da espiral da dengue agora nesse período desde o ano passado. Ele diz que a prefeitura negligenciou e ao não decretar agora a epidemia continua negligenciando. E ele alerta os focos, isso aí é o foco dentro do HPM. Mas vamos mostrar aqui um trecho da entrevista do Dr. Aloysio, Júlio, porque ela teve desdobramento logo no final da tarde, eu vou mostrar aqui. Por favor. A morte pelo dengue, ela é potencialmente evitável. Ninguém está escrito geneticamente para morrer de dengue, ninguém está escrito congenitamente para morrer de dengue, ninguém traz o dengue no seu DNA. Então, o dengue é uma doença infecciosa que mata, tem matado e precisa ser combatida de forma organizada. A desordem, a desorganização do sistema de saúde vai levar a mortes potencialmente evitáveis. Isso tem que ficar claro para todo mundo. E o tempo agora é de organizar a assistência. Se eles não organizaram anteriormente, mais do que nunca precisa estar preparado. O grande problema do dengue é que ele faz um quadro febril nos primeiros dias. Depois do quadro febril entra a fase crítica, parte das situações. É nessa fase crítica que a pessoa, por exemplo, faz hipotensão, que a pessoa faz dor abdominal, que a pessoa faz aquilo que a gente chama de sinais de alerta, que necessita de uma hospitalização para que essa pessoa não evolua para aquilo que todo mundo conhece, que é o choque, que é a perda volêmica significativa, que é uma das características, ou o sangramento significativo, que é uma das características do dengue grave. Então, nesse momento, Roberto, decretar a epidemia, organizar a rede, chamar a universidade que tem conhecimento e capacidade para ajudar a gestão a evitar a morte, é mais do que fundamental. É lamentável, bypassa o bom senso, é uma coisa que está escrita, é uma coisa protocolar, que é uma omissão grave do gestor da saúde pública. E a gente não pode ficar calado nesse momento, porque é isso. São pessoas morrendo, pessoas idosas, pessoas jovens. Eu vivenciei a morte de um rapaz de 41 anos de idade. Então você imagina você morrer aos 41 anos de idade por conta de um mosquito, uma pessoa completamente rígida, saudável. Então isso é muito doloroso. Então é preciso organizar, é preciso chamar a atenção das pessoas para a grande desorganização, para a grande desordem que tem sido o enfrentamento do dengue, pelo menos aqui na região de Macaé. E isso eu posso afirmar. Não estou falando para você
numa visão subjetiva distante. Basta dizer que o centro de atenção hoje, referência à dengue, é uma UPA na Barra de Macaé, que é uma UPA grande, importante, num bairro importante, mas os outros moradores vão ser atendidos aonde? Então, por exemplo, quem sai de lugares distantes, por exemplo, Sol e Mar, Cavaleiros, Ibitiba, Aroeira, Malvinas, essas pessoas vão ser atendidas aonde? Eles vão ser atendidas só na UPA Barra, e a UPA Barra vai ter condições de suprir essa demanda, porque a demanda é vultuosa. Há volume de pessoas que precisam ficar muitas vezes hospitalizadas por pelo menos 48, 72 horas para você ter certeza que aquela pessoa não vai evoluir para um estado grave. Então, organizar a rede agora, evitar mortes, é a palavra de ordem. Enquanto o poder público não se organizar, a gente corre o risco de ter morte potencialmente evitável aqui em Macaé. Olha só, algumas coisas que ele pontuou aí, se você observar. Primeiro, ele diz que combater o mosquito ainda tem que ser feito, tudo ok, mas isso tinha que ter sido com mais ênfase lá atrás. Mas diante da gravidade da situação, é necessário combater o mosquito, mas agora, sobretudo, organizar a rede de atendimento, porque a situação é muito grave. Há uma desordem em termos de organização, a cidade não se organizou para isso. O sistema de saúde ali, se bobear, pelo que ele coloca aí, se não se organizar, se não chamar as universidades ali para ajudar, e não decretar epidemia, porque ao não decretar epidemia, o município ele não pode adotar ele fica inibido de adotar determinadas iniciativas que poderiam salvar vidas. Então ele diz, diante da gravidade, diante de 9 mortes, ele presenciou a morte de um homem de 41 anos, nesse momento a rede tem que se organizar, tem que chamar pessoas que entendem do tema para dentro para organizar a assistência. A rede de assistência. Você viu ali a imagem ali de uma pediatria, de uma unidade médica cheia de mosca, cheia de mosquito. Tem criador de mosquito ali dentro, isso não pode acontecer. Em 11 de outubro de 2023, você vai conferir o documento aí, se você puder hoje, depois põe o documento. O doutor Aloysio, ele formalizou um pedido, ele requereu na Secretaria Municipal de Saúde de Macaé um pedido para que você vai ver o documento aí, a cópia, para que a Secretaria de Saúde retirasse um monte de entulho, equipamento, de sucata do pátio da pediatria do Hospital Público Municipal. Então ele requeriu isso por meio de um ofício protocolado no dia 11/10/2023. Esses equipamentos eles não foram retirados. Ou depois, posteriormente, quando ele expôs isso na rede social dele, esses equipamentos foram levados para um pátio aberto na rodovia Amaral Peixoto, ali próximo ao Atacadão, em Macaé. E depois parte desse equipamento foi para o telhado, foi para a laje do hospital. Você confere aí o documento. E ele pedia, então, que se retirasse. Como não houve uma movimentação no sentido de equacionar aquele problema, ele protocolou no Ministério Público do Rio de Janeiro, do Estado do Rio, tutela coletiva de Macaé, um pedido para que se adotasse providências no sentido do Ministério Público instar a Prefeitura a adotar providências. Pois bem, isso aí ele narrou ao Ministério Público, ele fez isso eletronicamente, fez todo um relato da denúncia, um pedido de providências, relatando que da cidade, os casos de dengue hoje estaria aí na ordem de 300 casos, mas que pode chegar a 600, que esses dados são desatualizados. Ele faz um verdadeiro relato e mostra fotos, mostra imagens. Ele mostra um documento da Unimed de Macaé, mostrando que o atendimento lá aumentou a procura de 70% de pacientes com sintomas da dengue e que isso inclusive obrigou a Unimed a reforçar sua equipe de atendimento. Ontem, após a entrevista do Dr. Aloysio aqui nesse programa, o Ministério Público de Tutela Coletiva oficiou a Prefeitura de Macaé e deu um prazo de 72 horas para que a Prefeitura se manifeste acerca do conteúdo da representação e mandou a cópia em anexo. Isso foi feito hoje é dia 14 de março, não é isso? Então foi despachado, está aqui, ó, chegou na Prefeitura, chegou isso na tarde de ontem, na Prefeitura. Então a entrevista foi pela manhã, à tarde o documento foi entregue lá, foi protocolado lá na Prefeitura. E a Prefeitura tem prazo para responder isso agora. E vai ter que responder ao Ministério Público Tutela Coletiva quais são as medidas saneadoras, o que está adotando, o que está sendo feito
E talvez terá que explicar por que ainda não decretou epidemia na cidade. São muitos casos de dengue, são nove mortes. Isso até 9 mortes é assim, que a gente, pelo que se sabe, porque esses dados eles podem estar muito desatualizados. E essa situação ainda, o ápice dessa espiral de dengue é entre março e abril. E o que se teme é que o pior esteja por vir.